Será que colocar o celular no arroz quando cai na água funciona? Seja bem-vindo ao quadro O Bruno Responde. Galera, se você quer tirar alguma dúvida sobre celulares, você deixa aqui no comentário desse vídeo, ou também você pode começar a seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Instagram vai estar aqui na tela para vocês seguirem. Não deixe também de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Vamos lá pela primeira pergunta de hoje. A primeira pergunta do quadro hoje é: qual a diferença no mercado de trabalho de iPhone e Android? Pessoal, Android a gente tem vários tipos de marcas. Então a gente tem Motorola, Samsung, Xiaomi que está chegando no mercado forte, LG, todas essas marcas. Então quando você começa a fazer os concertos, vender acessórios para eles, capinha, película, o que você precisa ter e saber? Você tem que ter todos esses acessórios de todas essas marcas, capinhas, películas, carregadores, cabos, e você também saber consertar todos esses tipos de marca. Esse daqui é o sistema Android. Como que acontece no celular iPhone? O iPhone ele tem, citar 10 modelinhos que ainda estão no mercado e dá bastante manutenção. A partir do iPhone 6 ainda o pessoal arruma celular. iPhone 6, 6S, 7, 8, 8 Plus, 10, todos esses celulares eles dão problema, só que eles só tem 10 aparelhinhos, então você precisa saber mexer em menos aparelhos, tá? Você precisa também investir também menos, né? Porque só tem 10 tipos de película para você ter, 10 tipos de capinha, carregador é tipo o mesmo, e também tem uma diferença que o pessoal de iPhone é bem fiel, né? O cara que tem o iPhone ele sempre quer trocar. Se ele tem o 7, ele quer o 10, se ele tem o 10, ele quer o 11, quem tem o 11 quer o 12. Então é um mercado bastante fiel. Então assim, dá para você trabalhar com os dois? Dá sim. Aí você tem que ter mais conhecimento, investir no seu conhecimento, saber mexer em todas as marcas do Android, ter todos os acessórios, né, para suprir o que o seu cliente vai precisar no dia a dia. Ou também, se você quiser trabalhar só com iPhone, você pode ter uma assistência técnica só para iPhone, uma loja só para iPhone, que você vai ter cliente a mesma coisa que se você trabalhasse com os dois, Android e iPhone, fechou? Então, para mim, os dois mercados é bom, tem que ver qual que você gosta mais, tá? Porque os dois, o ramo é muito bom e é top. Vamos lá então, galera, para a segunda pergunta. Galera, chega muito aqui nas nossas redes sociais, pergunta assim: Bruno, os seus cursos da plataforma Udemy é os mesmos dos seus cursos de outras plataformas, Hotmart ou outras plataformas? Eu vou te responder, só que não agora nessa pergunta. Vai ter um vídeo aqui no card em cima, você vai clicar e eu vou detalhar para você qual que é a diferença dos cursos da Udemy e dos cursos em outras plataformas que a gente colocou, fechou? Então clica aqui se você quer saber sobre essa pergunta. Terceira pergunta, vamos lá galera, que chega bastante também nas nossas redes sociais, dúvida: Bruno, compensa reparar placa de celular? Cara, compensa, tá? Só que você precisa de um conhecimento um pouco mais avançado em duas coisas. Você precisa entender um pouco mais sobre reparo em placa, microsoldas, tá? Então você precisa entender um pouco mais de solda, senão você acaba danificando os componentes na hora de trocar. E o principal, você precisa saber um pouco de eletrônica, então você tem que saber um pouco de teoria da eletrônica, você precisa saber mexer em dois equipamentos essenciais, que seria a fonte de alimentação, tá? Que é o principal, que mede o consumo do aparelho, e também o multímetro, que a gente faz o teste para ver se o componente está com um defeito. Então a gente pega alguns cursos que tem hoje em dia, que o pessoal dá meio que um serviço de bolo, uma receita de bolo. O cara pega um aparelho, fala que está com aquele defeito, vai lá, conserta, só que assim, ele não explica como ele chegou naquele defeito. Meio que já tá lá, ele já testou antes o defeito, antes de começar o vídeo, e ele vai direto no problema e conserta aquele problema, entendeu? Então isso fica um pouco vago na hora que você vai fazer na prática, né? Porque você vai fazer o que o cara falou em outro aparelho
um outro tipo de defeito, às vezes parecido, mas não é aquele mesmo, porque nunca é o mesmo, né, em outros aparelhos, e acaba não conseguindo consertar, tá? Então isso daqui, nos outros cursos que a gente está fazendo agora, tá na fase de gravação agora já, a gente já está fazendo essas aulas de um jeito fácil para você entender. A gente não vai explicar tudo sobre eletrônica, porque é muita coisa. E pense assim, é que nem uma faculdade, você tem que ir aprendendo aos poucos, tá? Não adianta a gente chegar e derrubar um monte de informação na sua cabeça que não vai entrar. Então, mas o que a proposta é o que? É você entender onde está o defeito, achar aquele defeito e saber como testar, entendeu? Ah, chegou um aparelho que não liga, tá? O que eu vou fazer? É o power? É bateria? É choque na bateria? Onde que eu ligo ele? Como que eu ligo na fonte? Qual é o consumo da fonte que apresenta, que eu tenho que saber se é problema de software, se é problema no carregador, na parte de carga, se ele está em curto, ele está em curto, como que eu acho? Então, assim, essas aqui, as coisas que eu falei, é coisas básicas, mas se você não souber fazer, entender isso daqui, porque se você entender o conceito, você aplica em qualquer aparelho, entendeu? Então isso daqui a gente vai ter. Então compensa assim, é gostoso, você tem um conhecimento seu, né? Você, como técnico, você vai ser uma pessoa com mais conhecimento e vai consertar com certeza mais celulares, até celulares que outros técnicos não conseguem consertar e pode repassar o serviço para você. Então compensa sim saber mexer em placas. Quarta pergunta, galera, essa é popular, hein? Celular que cai na água, se eu colocar no arroz, funciona? Cara, não funciona. Não funciona, por quê? Porque pensa assim, ó. A gente tem os aparelhos hoje em dia, ele é inteiramente fechado, tá? Ele tem aqui a parte traseira, tem a carcaça, ele tem a tela, ó, todo celular é fechadinho. A única entrada que ele tem é às vezes de um fone de ouvido e de um carregador, o resto ele é totalmente fechado. Então qual que é a lógica você colocar ele no arroz e ele puxar alguma coisa? Não tem, entendeu? Por quê? Porque a placa oxidada é o que interessa pra gente. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar, a gente está mexendo nesse aparelho aqui que é um Moto G9 Plus. Imagine assim, ó, esse aparelho também inteiramente fechado aqui, tá? Isso daqui que importa pra gente, tá? Se oxidar essa placa aqui, é isso que vai parar de funcionar. Pode parar outras coisas. Então, você acha que o arroz ele vai puxar? Tem a carcaça de proteção aqui, ele vai puxar a oxidação dessa placa? Não vai, então não tem nada a ver. Eu vou até gravar um vídeo básico para você, quando o celular caiu na água, o que você tem que fazer? Cara, se for bateria removível, tira a bateria e não coloca para carregar. Se for bateria interna, igual a maioria dos celulares são, não dá para tirar a bateria, não faça nada. Não coloca ele no carregador, porque se você injetar força nele aqui e a placa tiver com oxidação, isso aqui vai entrar em curto e vai queimar o aparelho, vai danificar mais ainda. Caiu na água, tranquilo, põe o aparelho do lado, levem uma assistência técnica, ó, meu celular caiu na água, daí ele vai te perguntar que tipo de água caiu, porque tem diferença. A gente fala que é níveis de oxidação. Então tem o nível 1, que é água normal, água de torneira, água de banheiro. Aí tem o nível 2 já, que é o que? É água do mar, que tem sal ou algum produto químico muito forte, o celular cai, tinta, né? Vamos supor, cai, daí tem produto químico, isso aí corrói a placa, ou o celular que caiu, a pessoa continuou usando, então o que aconteceu? Não fez essa limpeza, a placa, se for um produto forte, fica oxidando, quando você abre o aparelho, tá lá, todo danificado para você tentar o conserto, e muitas das vezes, eu vou explicar melhor sobre no vídeo específico, mas a gente nem deve pegar conserto se tiver muito oxidada a placa, porque daí é cliente voltando, um monte de coisa e não compensa, tá? Então, se você está assistindo, é técnico, serviu para você. Se você não é técnico, mas tem curiosidade, assista esse vídeo aí, porque você vai saber que você não pode fazer o que eu não posso fazer quando cai na água. Fechou? Próxima pergunta. Quinta e última pergunta. Bruno, qual o conselho que você daria para quem está começando nessa área, iniciando nessa área de manutenção de celulares?
Cara, se eu pudesse te dar um conselho, conversar com você, eu te daria uma dica de você começar com consertos fáceis, tá? E com investimento baixo também, tá? Logicamente, se você tiver um poder de aquisição mais alto, eu quero comprar todos os equipamentos, eu quero fazer todos os cursos de uma vez só. Perfeito! Começa nessa área, faz tudo certinho, a gente tem os cursos aí para você fazer isso. Mas se você não tem o poder aquisitivo e quer começar, não quer desistir, porque a gente vê muitas pessoas desistindo porque, Bruno, porque é muito equipamento, é caro, eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho conhecimento. Então, eu te aconselho a começar com um conserto, que seria a troca de tela. Eu já falei em vários vídeos, às vezes você já assistiu um vídeo meu falando sobre isso, mas eu repito porque eu acho muito importante. Troca de tela é um dos consertos que mais dão lucro ainda em uma assistência técnica. É fácil de fazer, tá? E você precisa de poucos equipamentos. A gente até inventou um kit que custa R$300. A gente também está gravando um curso específico para essas pessoas que querem começar só trocando tela. Então a gente vai falar sobre tudo, sobre as telas, qualidade, qual é o maquinário que você precisa, como que você acha cliente para esse tipo de serviço, tudo sobre isso, tá? Então eu aconselho você começar com tela. O investimento seu é R$300, tá? Você já começa. Bruno, e para mim fazer outros consertos? Sim, você vai precisar de outras máquinas, tá? Que a gente também vai te auxiliar. Qual que é o tipo de investimento? Varia muito. Hoje em dia, por causa desse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, aumentou muito as coisas, entendeu? Então uma máquina que custava 400 está 700. Então por isso que você tem que se adequando, né, para investindo pouco também e fazendo retorno. Exemplo, você trocou uma tela, você ganhou 100, 150 reais. Com mais, sei lá, você consertar 10 telas, você já consegue comprar uma ou duas máquinas de celular para você fazer um outro tipo de reparo. Então não há desculpa para você não começar, tá? Então eu daria esse tipo de conselho para você. Começar com defeitos fáceis e depois você evoluindo nos defeitos mais difíceis. E depois investindo nos equipamentos, porque querendo ou não, quanto mais equipamento você tiver, equipamento de precisão, um multímetro que faz um teste, uma fonte de alimentação, não sei se dá para ver aqui, enfim, a bancada sua, quanto mais equipamento você tiver, mais você vai sentir segurança, você vai ter, vamos supor, esse aqui é um cabinho que ele liga somente iPhone, tá? Olha o tanto de cabo, ele liga todos os iPhones, do iPhone 6 ao iPhone XS Max, só não tem aqui os outros dois últimos, que é o 11 e o 12, tá? Ele liga tudo. Bruno, para que serve esse cabo? É um cabo que faz, a gente coloca na fonte de alimentação, faz a leitura do consumo do aparelho. Então, se eu não tivesse esse cabo, eu não conseguia mexer nesses iPhone e ver defeito na placa dele. Então, é um investimento que para mim, que estou na área, é bom, entendeu? Só que você vai precisar disso agora? Não, entendeu? Porque você não vai fazer esse reparo. Então, para que você se preocupar em investir dinheiro, investir conhecimento? Logicamente, depois que você estiver nessa área, entrar devagarzinho, você vai evoluindo, devagarzinho você vai subindo seu nível de conhecimento, de técnico nível 1, 2, 3, até chegar no último, que é o quarto, tá? E também os seus equipamentos. Quanto mais dinheiro você ganhar, mais dinheiro você vai investir em equipamentos até você chegar, ter a sua bancada top aí para você fazer os seus concertos. Demorou? Então, pergunta respondida e um conselho: não desista, vai para cima que vai dar certo. Tamo junto. Fala galera, terminando mais um vídeo aqui do Bruno Responde. Pessoal, se você curtiu o vídeo, deixa um curtir. Se você não curtiu também, dá um dislike aí. Compartilha também pro seu amigo. Se você é mãe e tá assistindo, compartilha pro seu filho. Se inscreva no nosso canal, dá essa moral pra gente. E não esqueça de deixar sua pergunta aqui no comentário. Pode ser aqui no YouTube, pode ser no Facebook. Me segue no meu Instagram, Bruno Guariglia OF. Chama no direct, eu mando áudio lá, você tem contato direto comigo. Não esqueça de deixar as perguntas, porque toda semana eu vou vir aqui respondendo pelo menos 5 perguntas diferentes
que a gente recebe nas nossas redes sociais. Fechou, galera? Então tamo junto e vamos pra cima. Abraço!